Abra sua Bíblia no Salmo 37, é o texto dessa noite. Salmo 37. O título da Sociedade Bíblica é O Fim dos Maus e dos Bons. Salmo de Davi. Pode acompanhar ali também. Salmo 37. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias de fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém? Vamos orar?
Senhor Deus, fala conosco através da Tua palavra, ó Deus. Edifica as nossas vidas, nos dá sabedoria para compreender, ó Deus, como devemos viver a vida na presença do Senhor. Que o Senhor nessa noite fale aos nossos corações e que nós tenhamos também ouvidos de ouvir aquilo que o Senhor quer dizer à igreja. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 37, como eu falei, escrito por Davi, no momento em que ele já era um homem com a idade um pouco avançada, ele fala, né? Fui moço e agora sou velho. E é classificado como um salmo de sabedoria. É como se fosse um provérbio, né? um dos capítulos de provérbios. É um salmo de sabedoria. E ele mostra a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E essa diferença ela fica muito clara nas atitudes e comportamentos. E também vai ficar clara no futuro, nas consequências das atitudes que cada um deles tem. As consequências das atitudes daquele que age com impiedade e as consequências da atitude daquele que serve a Deus. Ele mostra que o justo não precisa de forma alguma invejar o ímpio, nem se revoltar, nem se incomodar com a aparente prosperidade do ímpio, porque o futuro que pertence ao Senhor vai mostrar como é muito melhor nós estarmos debaixo da bênção de Deus, servindo a Deus, do que vivendo as nossas vidas no pecado. Independente das dificuldades, independente das lutas, no fim de todas as coisas, nós veremos que o justo é alguém próspero e abençoado por Deus, enquanto o ímpio vai definhar, como diz esse salmo. Só que nós somos humanos e a nossa visão muitas vezes é limitada. Nós às vezes não temos a noção exata do quanto nós somos abençoados e do quanto nós somos privilegiados de andar na presença de Deus. Meu irmão, se você vive uma vida justa na presença de Deus, se você é um servo do Senhor, você é alguém muito privilegiado, Deus ama muito você. A sua vida é uma vida de prosperidade, mesmo nas adversidades, e o seu fim será para sempre na presença do Rei dos Reis, que virá buscar a sua igreja, e nós viveremos para sempre na presença do Senhor, gozando da sua presença em plenitude de alegria, enquanto os ímpios estarão no inferno. Portanto, meu irmão, não tenha inveja, não se preocupe com a prosperidade do ímpio, porque talvez essa prosperidade dele acabe o cegando. E muitas vezes o homem, por ele ter tudo, por ele ter poder, por ele achar que está muito bem preso ao seu pecado, faz com que ele não consiga enxergar o quão distante ele está de Deus, o quão distante ele está de uma vida plena, e que ele está, na verdade, vivendo uma vida miserável. Independente do dinheiro que ele tem, independente das posses que ele tem, independente do poder que ele tem, ou das falsas alegrias que ele tem nessa vida. Na verdade, ao invés de estar vivendo uma prosperidade, ele está, na verdade, vivendo uma escassez. Mas nós, às vezes, questionamos isso, porque nós não temos o plano geral, por como Deus tem, Deus sabe de todas as coisas. E nós questionamos, será que Deus realmente está vendo o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E alguém que eu vejo, que olho, que não serve a Deus, está lá feliz, no carnaval, sambando, curtindo, sorrindo. E eu lidando com uma enfermidade, será que Deus realmente está no controle da minha vida? Será que Deus está realmente no controle de todas as coisas? E esse salmo, ele vai nos mostrar a resposta a essas perguntas.
O justo, apesar de passar por dificuldades, ele é alvo do amor de Deus. O ímpio, apesar da sua prosperidade, será alvo da ira de Deus. O homem justo é aquele que vive uma vida de retidão. É aquele que demonstra ter temor de Deus nas suas atitudes, na sua maneira de viver, na maneira como ele fala. É alguém que busca obedecer os mandamentos do Senhor. É alguém que vive uma vida com moralidade. É alguém que, quando falha, ele se incomoda com as suas falhas. Ele busca arrependimento, ele busca a mudança de Deus, ele confessa os seus pecados para que os seus pecados sejam perdoados. Esse é o homem justo. O homem ímpio é aquele que rejeita conscientemente a Deus. E ele age baseado na maldade do seu coração. Ele vive conscientemente fora da vontade de Deus. E ele rejeita aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário como a sua única fonte de salvação eterna. Então, o comportamento do justo e o comportamento do ímpio vão ser vistos claramente na maneira como eles agem. Davi aqui já é um homem experiente. Ele viu o justo passando por problemas, ele viu o ímpio prosperando, e aqui ele nos dá alguns conselhos para que a gente não se deixe levar por isso, para que a gente não se deixe levar pelas circunstâncias, ou se revolte, ou perca a nossa fé diante dos desafios. Não desista de servir a Deus, independente das circunstâncias. O Salmo 37 nos mostra que a nossa segurança não está nas nossas riquezas materiais, mas está no favor de Deus, que nos sustenta mesmo nos tempos de crise, que nos ensina a confiar nele, a ter paciência no sofrimento, a continuar fazendo bem, fazendo o que é certo, a continuar tendo prazer na presença do Senhor, mesmo quando nós olhamos e parece que o mal vai triunfar. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Não perca a sua paz por causa do ímpio. Não se irrite por causa da sua maldade. Não tenha inveja da sua iniquidade, porque não vai demorar muito até que ele murche como um mato seco. O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado praticado continuamente. Iniquidade é o pecado sem nos preocuparmos com a vontade de Deus. Iniquidade é a transgressão deliberada, sem nos importarmos com as consequências desse pecado. Isso é viver na iniquidade. E quem serve a Deus não pode viver na iniquidade, porque viver na iniquidade é coisa de ímpio. Amém, irmãos? O justo comete pecados. O justo, ele pode até ceder a uma tentação, um laço de iniquidade, mas se ele é um verdadeiro filho de Deus, ele vai se voltar para Deus, ele vai buscar o perdão de Deus, ele vai clamar a misericórdia de Deus e ele vai se arrepender dos seus erros. Aquele que confessa e se arrepende dos seus pecados alcançará a misericórdia do Senhor. O salmista fala para nós não perdermos a nossa paz ou termos inveja daqueles que vivem na iniquidade, porque o fim deles está próximo. E olhando parece até algo simples. Não, eu não me incomodo, mas às vezes a gente se irrita. Às vezes a gente se irrita no trânsito, não é? A gente sai da igreja abençoado, cheio da graça de Deus, toma uma fechada lá fora, e já abre o vidro e já quer xingar, e já vou fechar ele também. Já. Então a gente perde ou não perde a paz por causa do ímpio? A gente olha no trabalho, vê alguém sendo promovido, e às vezes a gente, poxa, mas ele não merece, ele faz tanta coisa errada, não sei o que, e reclama, vou pedir demissão, e ele toma uma atitude intempestiva, porque vê o ímpio prosperando. Ao invés de nos preocuparmos
em entender os planos de Deus para a nossa vida e entregarmos a Ele os nossos problemas em oração, sabendo que Ele vai cuidar de cada uma das nossas necessidades, nós nos deixamos abalar por muitas coisas que tiram a nossa paz. Não é verdade, irmãos? E o Salmo está dizendo que nós não devemos permitir que isso aconteça. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Independente do que os outros estão fazendo, nós precisamos ter atitudes no nosso dia que glorificam a Deus. Entregar a Ele as nossas vidas, entregar a Ele o nosso futuro, entregar a Ele os nossos sonhos e confiar em Deus. Crer realmente que Ele sabe o que é melhor para nós. Crer que Ele não permitirá que alguma coisa aconteça sem que seja da sua vontade. Confiar no Senhor, continuar fazendo bem, se alimentando da verdade, vivendo uma vida agradável a Deus, entregando a Ele o nosso futuro, cada área da nossa vida e crendo que tudo que nós precisamos para viver, Deus fará na nossa vida. Porque quando nós vivemos pela fé, isso acalma a inquietação do nosso coração. Mas quando nós estamos olhando para o que os outros têm, comparando a nossa vida à vida dos outros, nós acabamos vivendo sem paz e nós acabamos, às vezes, tendo até o nosso coração tomado pela inveja. Mas quando nós fazemos a nossa parte, semeamos, trabalhamos, nos dedicamos, fazemos aquilo que temos que fazer e servimos a Deus com a nossa vida, você pode ter certeza. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. É claro que isso envolve a nossa semeadura. Se você não plantar, você não vai colher. Não vai cair do céu tudo aquilo que você sonhar. Vou sonhar com um carro novo. E aí chega um carro novo. Os nossos sonhos, realizar sonhos, exige esforço. Realizar sonhos exige dedicação, preparação, exige abrir mão de muita coisa, exige esforço, luta. Mas nós podemos colocar os nossos desejos diante de Deus e confiar nesse Deus que é um Deus justo e fiel e que olha para cada um de nós. Quais têm sido os nossos sonhos? Porque isso também é importante. São sonhos ligados ao reino de Deus, à vontade de Deus. Ou você procura Deus e fala dos seus sonhos apenas como se Ele fosse o Papai Noel da sua vida. É importante ter sonhos que vão glorificar o nome do Senhor. Amém? Salomão, diante de uma visão, ele, quando diante de Deus, teve que fazer um pedido do que ele queria. Ele poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido poder, poderia ter pedido um exército poderoso, mas ele pediu sabedoria para governar. E era isso que ele mais precisava. Deus não vai dar tudo aquilo que nós queremos, mas creia, Deus vai dar tudo aquilo que você precisa para viver uma vida honrada na sua presença. Aprenda a confiar em Deus, no agir de Deus, lance sobre Ele todas as suas ansiedades, espere na resposta do Senhor. Mas muitas vezes nós achamos que Deus está demorando, e aí nós nos adiantamos. Nós somos movidos não pela vontade de Deus, mas pelos anseios do nosso próprio coração. E aí nós entramos num modo de vida em que Deus é só um coadjuvante. Ele não está no controle. Ele só é chamado quando nos interessa. Ele vai ser o nosso office boy, talvez, Vai trazer alguma coisa que a gente precisa. Ele vai comprar alguma coisa para a gente quando a gente quer. Mas essa é uma maneira muito infantil de se relacionar com Deus. Nós precisamos nos relacionar com Ele como filhos, como nós cantamos aqui.
sabendo que Ele é um pai amoroso, e um pai amoroso sabe tudo aquilo que o seu filho precisa. Deus sabe, meu irmão, tudo aquilo que você necessita antes mesmo de você pedir a Ele. Amém? E Ele cuida de você, pode ter certeza disso. Mas nós somos filhos, nós não somos clientes de Deus. Para isso nós precisamos nos alimentar da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então nós viveremos uma vida agradável a Deus. E, consequentemente, muitos dos nossos sonhos se realizarão para que o nome do Senhor seja glorificado. Alimente-se da palavra, alimente-se da verdade. Agradar-se do Senhor é também se deleitar em Deus. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, os desejos do seu coração que anseia pela presença de Deus. Agradar-se do Senhor é estar na presença dEle, é entender que o maior propósito da vida do homem é gozar a presença de Deus, é encontrar nele um companheiro, é encontrar nele um amigo fiel, é estar debaixo da sua graça e da sua misericórdia, é entender que a bênção dele está sobre a sua família, é sentir a sua doce presença, é saber que você é morada do Espírito Santo. Isso é se agradar na presença do Senhor. Não apenas realizar todos os seus alvos, os seus objetivos, mas se deleitar em Deus. Não fazer pedidos egoístas, mas fazer pedidos que glorificam o Senhor. Amém? Versículo 7. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. O salmista nos convida a descansar em Deus. Essa é uma atitude que só consegue ter quem realmente confia no Senhor. Porque se você não confia em Deus, você não vai descansar nele. Você vai sempre tentar tomar a frente de Deus. Você vai sempre tentar se antecipar às coisas que estão acontecendo. Você vai sempre viver ansioso, e a ansiedade é o mal da nossa época. Nós ficamos muito ansiosos com tudo, mas nós precisamos aprender a descansar em Deus. Amém, irmãos? Isso não significa ficar de braços cruzados, esperando cair do céu, mas significa ter convicção de que Ele está cuidando de nós. Significa crer de que nós temos um Deus que trabalha por aquele que nele espera, como diz a palavra. Significa que você pode orar e entregar a Ele cada área da sua vida. Descansa no Senhor, na oração, se deleita em Deus. Tenha certeza de que Ele te ama, que Ele cuida de você, que Ele te sustenta. A palavra diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Amém, irmão? Vale a pena esperar em Deus. Deus nunca chega atrasado. Pode ter certeza disso. Ele nunca chega atrasado na nossa vida. Não se irrite por causa do homem mau que prospera, que consegue realizar a sua maldade. Não se deixe ser consumido pela ira por causa dessas coisas. Não paute a sua vida naquilo que outras pessoas fazem. Porque ainda que a justiça dos homens seja falha, pode ter certeza de uma coisa: a justiça de Deus nunca vai falhar. E aquele que prejudica o seu próximo, aquele que vive de modo ímpio, que rouba, que engana, que maltrata, que ofende, que assassina, a parte que lhe cabe é o lago de fogo com o diabo e os seus anjos. Não é um fim de vida maravilhoso numa praia no Caribe tomando água de coco. O ímpio muitas vezes olha apenas para
o aqui e agora, e se esquece que um dia ele terá que prestar contas a Deus, ele terá que se ver diante de Deus. E aí nós veremos a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. A diferença entre o justo e o ímpio. A morte do justo vai ser uma promoção, em que ele vai estar para sempre na presença do rei. A morte do ímpio vai ser um julgamento penal, em que ele vai ser condenado à morte. E o machado já está posto na árvore. Malaquias 3, abra lá a sua Bíblia, livro do profeta Malaquias, o último do Antigo Testamento. Malaquias 3, versículo 13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém, irmãos? Para nós, existe algo muito melhor reservado, Mateus 5, em vida e depois. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, irmãos? Há um grupo de pessoas que não precisa temer o presente e nem temer o futuro. E esse grupo de pessoas é o povo de Deus. É aquele que confia no Senhor. Nós somos um povo bem-aventurado. Um povo que recebe a paz abundante do Senhor. A paz que o dinheiro não pode comprar. Voltando no Salmo 37. Versículo 12. Os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para bater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Meu irmão, você já viu ladrão se aposentar, meu irmão? Eu também nunca vi, não. Nós não podemos ignorar que existem ações malignas do ímpio contra o justo, porque esse mundo em que nós estamos jaz no maligno. Nós precisamos pedir que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos sustente, mas infelizmente nós lidamos com essas ações malignas. E nós olhamos para essas coisas e muitas vezes nós não entendemos, mas, meu irmão,
Fique tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas. A gente olha, por exemplo, o primeiro assassinato, Caim matando Abel. Um irmão matando seu irmão, apenas porque o seu sacrifício não foi aceito como o sacrifício do seu irmão. A inveja tomou o seu coração e ele matou o seu próprio irmão. Um motivo aparentemente tão fútil. Isso mostra como é o mundo que jaz no maligno. Um irmão contra o outro, um pai contra o filho, um homem contra a esposa. Mas nós somos chamados a confiar em Deus, nesse Deus que tudo vê. E crer nessa palavra que ele diz, que a espada do ímpio vai atravessar o seu próprio coração. E que o Senhor vai rir dele, porque está chegando o dia da vingança do nosso Deus. Amém? E ai daquele que não estiver na presença do Senhor. Apocalipse, capítulo 6. Versículo 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Meu irmão, quando o Senhor determinar o fim da sua misericórdia, os pecadores serão julgados e a justiça de Deus prevalecerá. O homem mau que acha que está acima dos outros, não está vendo que acima dele está a bota de Deus pronta para esmagá-lo a qualquer momento, pisoteá-lo, devido à sua vida de impiedade. Amém, irmãos? A gente vê no Salmo a diferença do ímpio e do justo. O ímpio, como fumaça, vai desaparecer. Mas a palavra diz que o Senhor conhece os dias do íntegro e a sua herança permanecerá para sempre. Ele não será envergonhado nos tempos difíceis, nos dias de fome ele se fartará, os seus passos estarão firmados no Senhor. Se ele cair, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o levantará pela mão e a sua descendência será uma bênção. O Senhor sustenta o justo. Você não está sozinho. O seu Deus sustenta você. Ele cuida do seu povo. Você não será totalmente abatido diante das dificuldades. Você não cairá definitivamente. A tristeza não vai levar você para a sepultura, porque você tem um Deus que sustenta você pela mão. Glória a Deus! Se cair, você não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pela mão, Ele te abençoa, e não somente a você, mas também a sua descendência. O salmista era novo e agora já estava velho, mas ele nunca tinha visto o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Meu irmão, se você está na presença do Senhor, Deus vai cuidar de você. Seus filhos não estarão desamparados, a sua descendência não vai mendigar o pão, porque o Senhor cuida dos seus filhos, o Senhor ama os seus filhos, a não ser que eles mesmos cavem a sua cova. Mas se eles estiverem na presença de Deus, Deus vai cuidar deles, assim como Deus está cuidando de você. Não se sinta desamparado. Você tem um Deus que te ama e que cuida de você. Amém? Versículo 27. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria, a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo, procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Muitas vezes nós vamos olhar e acreditar que o ímpio está lucrando, está vencendo, mas essa impressão é uma impressão errada. É a impressão de alguém que só consegue ver aquilo que está diante dos seus olhos.
Deus tem um plano para o ímpio e Deus tem um plano para o justo. Deus tem vasos de honra e vasos de desonra. E aqueles com quem Ele tem uma aliança, Ele guardará até o último dia. Meu irmão, vale a pena fazer a vontade de Deus, amém? Nós vivemos uma época de intolerância, individualismo, falta paciência, perdão, muitas injustiças. O ímpio erra, parece que prospera, mas Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Ele ainda está no trono e estará para sempre. Não tenha dúvida disso. Os justos serão declarados inocentes no tribunal de Deus, porque Jesus pagou pelos seus pecados na cruz do Calvário. E isso tem que nos dar paz. Isso tem que fazer com que nós vivamos uma vida que agrada a Deus. A boca do justo procede sabedoria. A boca fala do que está cheio o coração. O justo, ele pode ser identificado pela maneira como ele fala, pelas suas prioridades, pela maneira como ele serve a Deus, pelas prioridades da sua vida. Se ele está andando com Deus, andando na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, ou se ele está vivendo na fofoca, na maledicência, amaldiçoando as pessoas, irritado com tudo, não consegue fazer amigos, ninguém gosta dele porque é uma pessoa maliciosa. Deus conhece o justo e Deus conhece o ímpio também. Deus fala que o ímpio vai passar rápido. Versículo 35. Vinha um ímpio prepotente e expandir-se como um cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém, irmãos? Olhe para os bons exemplos, mire nas pessoas que são íntegras. Uma coisa muito interessante é ler biografias de homens de Deus. Sua fé, você vai ver como sua fé vai ser fortalecida lendo a biografia dessas pessoas. Se inspire com pessoas que estão fazendo bem, que estão abençoando a vida de outras pessoas. O ímpio, rapidamente ele vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. O seu futuro é um futuro de paz. A salvação dele vem do Senhor, ele é a sua fortaleza em tempos de angústia. O Senhor vai ajudá-lo, vai livrá-lo, vai salvá-lo, porque nele buscam refúgio. Amém? A sua salvação vem do Senhor. É Ele quem te salva, é Ele quem te dá a vida eterna, é Ele quem te livra do mal, foi Ele quem te escolheu. Você é alguém abençoado. Não olhe de forma alguma com inveja para aqueles que praticam aquilo que é errado. O dia deles já está chegando. Amém? Vamos ficar em pé?